Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 ao 42. Quem aqui gosta de receber visitas? Quem gosta? Nem todo mundo gosta, né? É um direito de cada um. E quando você está para receber visitas, como é que o teu comportamento muda ou você permanece a mesma pessoa, mesmo muda, né? Você conhece pessoas que ficam tão aflitas e ansiosas quando vão receber visitas? E pelo fato de estarem recebendo visitas, que durante o tempo em que a visita está em casa, a pessoa acaba não curtindo a visita, não desfrutando da sua companhia, de tão atarefada que a pessoa fica, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo. Já conheceu pessoas assim? Já, né? Aqui, certamente na igreja não tem ninguém assim, porque aqui todo mundo é emocionalmente equilibrado. Mas por aí, tem muita gente que sofre desses problemas, né? E essa é uma questão assim bem difícil da gente controlar, né? Principalmente quando a pessoa é uma pessoa que nós atribuímos importância a ela, é uma pessoa importante para nós. Isso ainda acelera mais o processo. Isso acontece muitas vezes, e acontece também no mundo das escrituras. E nós vamos ver agora um caso assim bem típico, bem conhecido, mas o lado bom desse caso é que ele nos ensina algo muito valioso, muito precioso, sobre o qual nós vamos refletir nessa manhã. Então, vamos ler Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra e obrigado porque a simples leitura nos abençoa, nos adverte, nos consola, nos anima e nos orienta, Senhor, sobre tudo. Agora traz a tua direção, que teu Espírito venha nos conduzir nesse tempo de reflexão, nós saímos daqui mais edificados e fortalecidos sobre a rocha firme da tua palavra. Nós te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Existem certos antecedentes ao nosso texto que devem ser conhecidos para que a gente possa compreendê-lo bem. Lucas fala aqui que eles seguiam viagem. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. De que viagem Lucas está falando? Quem é que seguia essa viagem com Jesus? Nesse evangelho, quando Jesus sobe o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, o que diz ali é que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e ele se tornou envolto, né? Se viu envolto em uma nuvem de glória
E apareceram com ele Moisés e Elias, que falavam com Jesus a respeito do seu êxodo de Jerusalém, para Jerusalém, né, da sua jornada para Jerusalém, o que significaria sua morte na cruz. Depois você pode conferir no capítulo 9, 28 a 31. Quando chega no verso 51 do capítulo 9, Jesus revela efetivamente a intenção de iniciar essa jornada rumo a Jerusalém, e o que Lucas vai descrever daí em diante é chamado por muitos biblistas como relatos de viagem. Isso porque os episódios descritos nesse bloco adiante, né, vão acontecer durante essa jornada. Então, dois assuntos vão chamar a nossa atenção na narrativa desse bloco de Lucas, que vai do capítulo 9 ao 51 até o capítulo 10, 24. E esses dois assuntos, eles formam uma ênfase que é muito importante nessa passagem, que é a respeito da seguinte questão. Jesus está, sobretudo, enfatizando aqui o que Deus faz por nós e como nós recebemos o que Deus faz por nós. O que Deus faz por nós, sua graça, seu amor, sua misericórdia, e como nós lidamos com isso, como nós recebemos essa expressão de graça e misericórdia da parte do Senhor. Sobretudo porque Jesus veio ao mundo para trazer a mensagem de um reino, ele veio inaugurar um reino, o reino de Deus. E quando ele inaugura esse reino, ele chama pessoas para fazerem parte dele. E essa atitude graciosa do chamado de Jesus é que é o ponto central aqui, e como nós reagimos a esse chamado, né, é desse aspecto que nós vamos trabalhar aqui o nosso texto. Então, primeiro tem uma parte que Jesus faz um alerta, ele mostra que o chamado ao reino de Deus é essa oferta generosa, é um privilégio que não deve ser de forma alguma ignorado, não deve ser menosprezado, mas abraçado de forma pronta e resoluta. E a segunda questão é que os discípulos, à sua maneira, tentavam impressionar Jesus com realizações, talvez com o intuito de provar a ele que eles eram dignos do reino ao qual Jesus os estava chamando. Primeiro, eles querem pôr fogo em uma aldeia em Samaria, porque Jesus foi rejeitado ali, então eles disseram: Senhor, já que o Senhor foi rejeitado, então, se o Senhor quiser, a gente clama aos céus para que Deus mande fogo e consuma tudo aqui. E eles imaginaram, Jesus vai dizer: poxa, vocês são demais, vocês são discípulos fiéis. Mas, pelo contrário, Jesus os repreende por conta disso. E depois eles se gloriam por terem sido capazes de expulsar demônios na missão que Jesus os envia, que é a segunda missão, chamada missão dos 70, que só encontramos em Lucas, já no capítulo 10, pela metade do capítulo. Então, de novo, Jesus os repreende e os exorta. Mas, em nosso contexto imediato, se destaca uma parábola bem conhecida de todos nós, que é a parábola do samaritano que socorreu um homem ferido. Não é? Como é que nós chamamos essa parábola? Bom samaritano. Mas na Bíblia está escrito alguma coisa sobre o bom samaritano? Não. Isso é coisa da sociedade bíblica, né? Então esse título em negrito aí, ele foi colocado pela sociedade bíblica, né? Não é um texto que nós vamos encontrar, não é uma expressão que nós vamos encontrar no próprio texto. Então, a partir do verso 25 do capítulo 10, começa a história dessa parábola. E como é que ela começa? O intérprete da lei, que queria envergonhar Jesus, chega para ele e faz duas perguntas e oferece duas respostas. Qual é a primeira pergunta? Ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 25. Como é que Jesus responde? Como um bom mestre, Jesus não dá resposta pronta. Ele responde com outra pergunta. Como está escrito na lei? Como você a interpreta? Verso 26.
E como é que o intérprete responde? Bem, ele responde corretamente, porque ele conhecia bem a lei. Então ele citou Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, 18. E essas duas passagens resumem os 10 mandamentos. Então ele disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 27. Resposta certa, não é? Totalmente certa. E como Jesus reage a isso? Versículo 28. Então ele disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Será que Jesus está estimulando a salvação pelas obras, irmãos? Porque ele disse para o intérprete: faça isto e você viverá. Bom, a gente sabe que não. Então por que ele deu essa resposta? Porque ele já esperava o efeito que isso provocaria na vida do intérprete. Assim como Jesus já sabia, o intérprete também sabia que ele não tinha como cumprir perfeitamente a lei. Especialmente nesse sentido. Por quê? Porque os judeus odiavam a tudo que não fazia parte do seu universo legalista, religioso, cerimonialista. E o mandamento de Levítico, em geral, era ensinado assim pelos mestres rabinos: ame o seu próximo judeu como a ti mesmo. E havia ainda um grupo mais radical, que eram os fariseus. Eles diziam: ame o seu próximo, fariseu, como a si mesmo. E por isso o intérprete desconversa e faz uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? Verso 29. Sabe, essas coisas que a gente vive no dia a dia em casa com os nossos filhos, né? E nós também já fomos filhos e fazíamos as mesmas coisas com os nossos pais. Fulano, você já guardou as suas coisas? E aí o filho responde: onde mesmo que eu devo guardar, hein? Ou tipo assim: ainda não guardei? Ele sabe que não fez. Ele sabe que não é capaz, mas ele dissimula, não é? Então a história que a gente já conhece bem, Jesus vai contar, e o mais importante para nós é entender o seguinte: quando Jesus conta essa história, essa parábola, ele faz isso de tal forma que o intérprete da lei consiga entender que não é que o mais importante aqui não é que eu saiba quem é o meu próximo, mas que eu entenda que eu sou o próximo de todo mundo que cruzar o meu caminho. E o meu dever como próximo de todos os que cruzarem o meu caminho é usar de misericórdia e expressar o amor de Deus que está em meu coração, se eu sou filho de Deus. E mais, na parábola, um sacerdote se esquiva de obedecer à lei, não é? Porque ele se afasta do homem que está caído. O levita também se esquiva de obedecer à lei, porque ele também vai para o outro lado, e essa é a turma do intérprete da lei, a turma dos religiosos. E quem é que obedece, irmãos? Quem se apresenta e assume o lugar do próximo na vida do homem caído? Exatamente, o samaritano, o povo mais odiado pelos judeus, um samaritano. No fim, Jesus repete a ordem: vá e faça o mesmo. Qual é a conclusão aqui? Bem, a resposta real de Jesus não foi diretamente pronunciada por ele, mas ficou claramente exposta. A vida eterna não pode ser conquistada. Eu não posso herdar a vida eterna com o que eu faço. Aliás, a própria pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna, já é uma incoerência, porque se a herança é herdada, não é conquistada. E não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Cristo fez por nós. É sobre o amor e a misericórdia de Deus, que exigem de nós uma resposta que se traduza também no exercício do amor e da misericórdia. Não importa quem seja aquele de quem nós somos próximos. Você entende a diferença disso? Quando eu pergunto para Jesus quem é o meu próximo, eu estou levantando uma dúvida sobre o fato de
o homem caído poder ou não ser o meu próximo. Mas quando Jesus me mostra que eu é que sou o próximo de todo mundo que cruza o meu caminho, então não há dúvida. E eu me torno responsável por exercer o amor e a misericórdia de Deus, independente de quem dependa, independente de quem esteja caído, precisando dessa ajuda, desse socorro. Então, será que deu para você ter uma ideia de como essa passagem nos ajuda a entender a passagem sobre Marta e Maria, que Lucas põe aqui? Vamos voltar ao nosso texto, então. Versículos 38 até o 40, a primeira parte. Vamos examinar. Diz aí o texto. Já vimos na ambientação que são relatos de viagem. Então, Lucas segue aqui nessa temática. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. O Evangelho de João nos informa que essa Marta, junto com Maria e Lázaro, moravam na aldeia de Betânia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, e era uma família muito chegada a Jesus. Você pode conferir depois João capítulo 11, versículos 1 e 18. E essa visita de Jesus à família tão querida por ele não deve ser confundida com aquela que João vai relatar no texto que nós mencionamos, porque esta visita a qual Lucas se refere aconteceu bem no início da viagem de Jesus para Jerusalém, onde ele iria ser morto. Aquela que é descrita por João, ela vai acontecer nos dias próximos à morte de Jesus. São 2 momentos diferentes. Então, Lucas propositadamente enfatiza que a decisão de hospedar Jesus foi de Marta. Talvez ela fosse a irmã mais velha entre os 3, ou a proprietária da casa, mas o segmento do relato sugere que o autor queria dar esse tom de hospitalidade generosa a Marta, sobretudo para destacar a sua boa intenção com tudo que se diz sobre ela nos versos seguintes. Então, Marta era uma boa anfitriã, ela queria receber bem a Jesus, e ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para isso. E o início do relato é amistoso e parece indicar que não vai haver dificuldades à vista, não é? Mas se fosse assim, a história não teria sido contada. E logo vai surgir um problema, versos 39 a 40, a primeira parte. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Lucas é muito coerente com a proposta que ele tem de apresentar o seu evangelho por meio de inversões. Lá no começo da narrativa, ele vai falar sobre Zacarias e Isabel, que eram os dois impossibilitados de terem filhos, porque já eram avançados em idade, e além disso Isabel era estéril. Mas o Senhor inverte aquela situação e concede a Isabel o dom da fertilidade e permite que ela seja mãe de João Batista. Não é? Na sequência, nós vamos encontrar várias outras situações de inversão, especialmente mostrando que pessoas improváveis manifestam uma fé mais legítima em relação a Cristo do que dos que seriam mais prováveis. Então, ele conta a história daquele homem que era um centurião, e ele tinha um servo que estava doente, e quando Jesus faz menção de ir para a casa desse centurião curar o servo, ele diz: Senhor, não vá à minha casa porque eu não sou digno. Ao passo que, no início da narrativa, quando os amigos desse centurião judeus, que são judeus, vão procurar Jesus, eles dizem: Senhor, vá porque ele é digno, porque ele construiu a nossa sinagoga e é amigo do nosso povo. Então, Lucas trabalha com essas inversões, e se nós não conhecêssemos a história e não soubéssemos como termina, qual seria o nosso julgamento sobre esse quadro, irmãos? Que atitude nós tomaríamos? Ora, nós diríamos: Maria,
levanta daí, vai ajudar sua irmã. Ora, não é isso? Seria essa coisa mais sensata? Não é? O texto mostra isso. E, no entanto, se nós examinarmos o mesmo quadro à luz dos assuntos que dominam o nosso texto, como a gente já viu, que é o contexto imediatamente anterior, nós vamos nos lembrar que, primeiro, o chamado ao reino de Deus é uma oferta generosa. Um privilégio que deve ser abraçado de forma pronta e resoluta, como nós vimos lá no capítulo 9, 57 a 62, onde Jesus vai dizer a alguém que queria segui-lo, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, você vem e me siga. E aí o outro disse, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que cuidar dos problemas, dos assuntos pessoais. E Jesus disse, olha, o chamado é para agora. Quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E ainda, o segundo ponto, que nós falamos sobre os discípulos que, à sua maneira, tentavam impressionar Jesus com realizações, talvez com o intuito de provar que eram dignos do reino. Então, no capítulo 9, 51 a 56, Jesus chega para se hospedar numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos fecham as portas para Jesus, e então eles dizem, Senhor, vamos rogar fogo do céu. E ainda no texto paralelo, em outro evangelho, o texto sugere que eles estavam falando daquele episódio de Elias, quando ele roga fogo do céu, e o fogo vem e destrói o exército inimigo. Então Jesus os repreende. No Evangelho de João, eles serão chamados de filhos do trovão, por conta dessa ideia. Existem crentes que são assim, né? A turma do fogo. Tudo tem que ter fogo, para o bem ou para o mal. E as pessoas são temperamentais, elas querem resolver a situação da forma mais contundente possível. Então vamos rogar fogo, mas Jesus os repreende. No capítulo 10, 17 a 20, eles estão voltando da missão dos 70, e eles chegam felizes e vão prestar o relato da missão a Jesus. E qual é o primeiro item do relatório? Senhor, até os demônios se submetiam à nossa ordem, quando nós falávamos no teu nome, e eles se submetiam a nós. Olha só, o pensamento deles. E então Jesus diz, bem feito, servo bom e fiel. É isso? Não. Jesus diz, olha, vocês, de fato, eu via Satanás caindo como um raio, mas eu dei a vocês autoridade sobre todo o mal e sobre todo o poder das trevas. No entanto, não fiquem tão felizes porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem antes pelo fato dos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Olha a diferença. Olha como Jesus põe em uma nova perspectiva a forma como nós recebemos o reino, como nós devemos receber o reino. Será que nós podemos ver prontidão em acolher o reino na forma como Maria recebe Jesus? Será que é possível enxergar uma motivação, talvez inconsciente até, né, em Marta, de provar o seu amor por Jesus por meio do trabalho frenético? E veja como o texto grego descreve a atitude de Marta. O texto diz que Marta estava distraída ou afastada com todo o serviço, enquanto Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Então a questão aqui não é que a atitude de Marta estivesse errada, não, mas a escolha de Maria foi melhor. Essa é a questão. Irmãos, a nossa relação com Deus, nós já falamos isso daqui várias vezes, na maior parte do tempo, o bom é inimigo do ótimo. Porque nós queremos fazer coisas que em si são boas, mas elas não são aquilo que Deus quer que nós façamos. Você entende isso? É por isso que há muitas pessoas que se enganarão quando no final da sua jornada elas forem rejeitadas por Deus. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7, naquele dia, muitos dirão, Senhor, fiz isso em teu nome, fiz aquilo e mais aquilo e aquilo outro, e ele dirá,
apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Sabe como é o nome disso, irmãos? Condenação ao ativismo. E hoje nós vivemos num contexto em que a igreja nunca esteve mais ativa. O culto se transformou hoje num espaço de atividade frenética e constante. Porque o povo precisa ser entretido, mas eu digo para você, o reino de Deus não é entretenimento. Paulo ainda vai além e diz que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é alegria, paz, alegria, não, é gozo, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Consegui. Então, é uma questão de nós colocarmos na perspectiva correta a maneira como nós recebemos o que Deus faz, como nós reagimos àquilo que Deus faz. Se Jesus for à sua casa fazer uma visita, qual será a sua atitude? A nossa tradução reforça a ideia de agitação de Marta. Perceba que a inversão, uma está agitada e a outra sentada. Uma distraída com o serviço e a outra atenta ao que Jesus diz. Não foi essa ordem de Deus no Monte da Transfiguração, meus irmãos? Capítulo 9, 35, o Senhor diz, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ouçam o que ele diz. Jesus vai dizer que muitos profetas e reis quiseram ouvir e ver o que Maria e Marta estavam ouvindo e vendo, no caso, só Maria, ouvindo e vendo, e não viram e nem ouviram. Capítulo 10, versículo 24. Olha que grande privilégio Marta e Maria tiveram, mas apenas Maria desfrutou do privilégio. Marta poderia também se sentar e ouvir, mas ela não o fez. Por quê? Porque ela estava distraída. Ela estava com a sua cabeça sobrecarregada do dever, do fazer, do agir, do provar a Jesus o quanto ela o amava. Maria tomou o lugar do discípulo, sentada aos pés do mestre, ouvindo a sua doutrina. E embora a Bíblia não tenha a terminologia discípula, Maria foi uma verdadeira discípula de Jesus. Este é o sentido da frase sentar-se aos pés. Em Atos capítulo 22, versículo 3, a palavra de Deus diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, como discípulo. Significa que ele se sentava aos pés do mestre e ouvia aquilo que o mestre dizia. Talvez alguém possa até questionar, ora, se Marta também se sentasse, quem iria preparar a comida? Seria a pergunta do intérprete da lei, tentando escapar da confrontação. Meus irmãos, a comida já estava pronta. Jesus costumeiramente enviava alguém à frente para preparar a sua chegada, fosse onde fosse. Nós vamos ver isso acontecer quando ele quer pegar ali o jumentinho, né? Na locadora, né? Pega o jumentinho e diz que eu preciso dele. Então ele manda um grupo à frente para preparar tudo, para alugar o jumentinho, para levá-lo para dentro de Jerusalém. Quando ele vai celebrar a ceia, ele manda uma comitiva à frente para preparar o espaço, o ambiente onde a ceia será celebrada. Então, nós vemos que não era o caso, a comida já estava pronta. Além disso, Marta já havia participado, aliás, Maria já havia participado do trabalho necessário, porque Marta vai confrontar Jesus dizendo, mestre, o Senhor não se importa que ela tenha me deixado a fazer o serviço. Então, o que vemos na sequência é que quando Jesus chegou, Maria entendeu que naquele momento o mais importante era estar com ele, era recebê-lo e desfrutar ao máximo da sua presença. Marta recebeu Jesus na sua casa, Maria recebeu Jesus no seu coração. São duas coisas muito diferentes. Isso não acontece com a gente, irmãos? Tem visita que a gente recebe só na casa.
e tem aquela que a gente recebe no coração, não é verdade? Então, aconteceu também aqui. Mas Marta não esconde a sua indignação, Marta é totalmente honesta, ela fica brava, ela questiona diretamente a Jesus, versículo 40, segunda parte. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Olha, como diria Zarinha, olha, Marta está repreendendo Jesus. É muita petulância, não é? Vamos tentar montar o cenário, irmãos, para a gente entender. É muito provável que os discípulos de Jesus estivessem com ele. Então, somando os discípulos, o próprio Jesus, mais as duas irmãs, excluindo Lázaro, que não é citado, talvez ele não estivesse, nós teríamos ali pelo menos 15 pessoas para comer. Os olhos de Marta circulavam o ambiente como um radar, e de novo paravam em Maria. Ela estava ansiosa, nervosa, irritada, e ela se vê coberta de razão. Então ela pensa: eu vou falar com Jesus porque ele vai agir logo. Não é? E aí ela só abre a boca e o vulcão entra em erupção. O Senhor não se importa. Irmãos, de acordo com as convenções sociais, Maria nem deveria estar aos pés de Jesus, porque naquela cultura, os espaços masculino e feminino deveriam ser bem separados, mesmo no contexto doméstico. Então, até do ponto de vista das convenções sociais, Maria estava errada, e Marta certa. E eu creio que podemos assumir aqui que Marta ficou furiosa por pelo menos, então, 3 motivos. Primeiro, porque Maria havia deixado que ela servisse sozinha. Segundo, porque na concepção de Marta, Maria havia rompido a linha que divide o espaço dela na convenção social. Ela foi petulante. E terceiro, porque a ousadia de Marta, ao repreender Jesus, vai revelar que ela já estava fora da razão. Isso pode revelar ciúmes em relação à forma como Jesus acolheu a sua irmã, ao invés de exortá-la a voltar ao seu lugar, na cozinha. E o David Garland observa que, ironicamente, Marta se dirige a Jesus como Senhor, mas é Maria que se coloca aos seus pés, como quem ainda que inconscientemente reconhece a identidade de Jesus. Então, de novo, Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há uma diferença entre chamar alguém de Senhor e se submeter à autoridade desse alguém como Senhor. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão na igreja e lidam com Jesus como se Jesus fosse um chefe. Entende? Eu preciso fazer a vontade de Deus, porque senão eu vou para o inferno. Essa é uma motivação totalmente errada. E se essa é a nossa motivação para servir a Deus, nós estamos servindo a Ele pela motivação totalmente equivocada. A nossa relação com Cristo, ela precisa partir do amor. Do contrário, não será uma relação com Cristo. Contudo, mais surpreendente que a atitude audaciosa e até petulante de Marta é a resposta de Jesus. Ela vai revelar várias coisas. Primeiro, vai revelar que Jesus não é como nós. Ele tem um coração compassivo e profundamente compreensivo. Ele não rechaça a palavra petulante de Marta. E ele a repreende, sim, mas ele age com ternura. Então ele vai mostrar também qual é a raiz do problema. Versos seguintes, 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e esta não lhe será
tirada. Então, Jesus trai as expectativas de Marta. Ela espera que ele mande Maria se levantar e voltar para a cozinha. Ao invés disso, ele repreende Marta. Imagine a frustração dela. A forma como nós enxergamos a realidade e a forma como Deus enxerga a realidade, irmãos, na maior parte do tempo, são coisas muito diferentes. Então é possível que nós estejamos errados, mesmo tendo nos esforçado para fazer tudo certo. E isso acontece o tempo todo, apesar de, na maior parte do tempo, nós não percebermos. Então Jesus usa de grande ternura em suas palavras. Quando ele repete o nome Marta, isso equivale à linguagem paterna quando repreende um filho. Sabe, quando o filho já está passando do limite, aí o pai fala: Joãozinho, Joãozinho, ó, a correia vai cantar. Hoje não, porque hoje não se pode mais dar correiada nos filhos, Deus me livre. Mas antigamente, acontecia isso. Pena que na minha época não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficava na cintura, né? Na língua portuguesa, essa prática se chama anáfora, que é a repetição de uma palavra ou uma expressão no início das frases, para enfatizar uma ideia, para criar um ritmo, para causar um impacto. Então, quando Jesus começa dizendo Marta, Marta, a repetição já indica um tom exortativo, mas carinhoso. Não é como quem reconhece uma imaturidade na atitude de Marta, mas não má intenção. Portanto, Jesus não critica a sua dedicação em servi-lo bem, mas o fato de ela se deixar dominar pela inquietude, pela ansiedade, que são fatores que vão distraí-la daquilo que ela deveria considerar o essencial para ela naquele momento, que era estar aos pés do Senhor. E quando Jesus disse, só uma coisa é necessária, ele se referia à escolha de Maria, de ouvir as suas palavras assentada aos seus pés. Talvez aqui tenhamos uma resposta mais efetiva ao intérprete da lei, quando ele pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Caberia então o texto de João capítulo 5, verso 24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E dessa forma nós vemos que uma coisa muito boa, o esforço de Marta em demonstrar seu amor por Jesus, a sua solicitude para com ele, o desejo de oferecer a ele o melhor da sua hospitalidade, tudo isso acabou degenerando em um ativismo que roubou dela aquilo que era mais importante naquele momento, sentar e ouvir o eleito de Deus. Será que ela teria outra oportunidade? Sim, teria, mas poderia não ter tido. E alguém se ocupou de comparar as duas atitudes de Marta e Maria e ficou assim: Maria sentou-se aos pés de Jesus. Marta o recebeu apenas em sua casa, não no coração, e queria servi-lo. Maria ouviu as palavras de Jesus. Marta estava distraída com afazeres e inquietações. Maria se ocupou de apenas uma coisa, que ela considerou a mais importante, enquanto Marta se ocupava com várias coisas e não percebeu a única coisa que era a mais importante. Maria escolheu a coisa necessária e foi elogiada. Marta se distraiu com o desnecessário e foi repreendida. E por fim, Maria ficou quieta, ouvindo atentamente Jesus falar, como um discípulo. E Marta ficou atarefada na cozinha,
coisa que ela fazia cotidianamente e teria outras muitas oportunidades de fazer. Então, a atitude de Maria é elogiada porque ela assumiu a condição que Jesus espera de todo aquele que deseja receber o reino, que é a atitude de uma criança. Ela simplesmente deixou de lado a inquietação com tudo à sua volta, se arriscou a infringir a convenção social e se indispor com a sua irmã, a quem ela amava, porque ali, naquele momento, estava alguém a quem ela amava muito mais: Jesus. Entende? Aos domingos, quando recebemos uma visita em nossa casa, nós cristãos, nós nos alegramos, ficamos felizes. Isso é muito bom. Mas, quando o fato de nós recebermos visitas nos impedem de estarmos em comunhão, glorificando o nome do nosso Senhor, será que o nosso amor é maior por Cristo ou pela visita que está em nossa casa? Então, quando você tiver visitas em sua casa aos domingos, quando você combinar, você combine já essa parte. Olha, na hora do culto você vai à igreja comigo. E com certeza você vai receber muito mais visitas do que você tem recebido, não é verdade? Hein? É isso aí. Vamos com as visitas para a igreja. Porque naquele momento, existe alguém a quem eu amo mais. E o nome dele é Cristo. As palavras que Maria ouviu ficaram em seu coração e formaram em seu íntimo uma disposição mais extravagante de dedicação e entrega, e dali a alguns poucos dias, algum tempo na verdade, algumas semanas, ela iria gastar 300 denários de perfume, que era um valor referente a quase um ano de salário daquela época, para ungir os pés do Senhor. Aliás, uma atitude que também custou a crítica de muitos, não só de Marta, mas o elogio de Jesus. João 12, verso 3. Meus irmãos, é o típico caso onde Jesus ensina, por meio de uma outra ilustração, quem recebeu, quem entende o quanto de amor que recebeu, também é capaz de amar bastante, de dedicar muito amor. Era o caso de Maria. De algum modo, ela percebeu o quanto ela havia sido amada por Deus, o quanto Cristo a amava e o quanto ela deveria expressar o mínimo de resposta, amando a Cristo também de forma profunda e incondicional. O resultado das palavras de Jesus na sua vida trouxeram essa perspectiva. E esse resultado nunca poderia ser tirado dela, porque nem a vida e nem a morte poderia afastá-la do amor de Deus presente na vida de Cristo Jesus, seu Filho. E este é o grande tesouro que a traça não consome, que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Marta, apesar de suas boas intenções, acabou caindo no erro dos religiosos criticados por Jesus, quando Jesus diz: vocês dão o dízimo de tudo, mas se esquecem da coisa principal, que é a prática da justiça, do amor e da misericórdia. O próprio Lucas, capítulo 11, verso 42. Então Jesus diz: vocês deveriam fazer essas coisas sem descuidar daquelas. Talvez Jesus dissesse para Marta: Marta, você fez bem, o seu trabalho, ótimo, mas agora deixa isso um pouco de lado, não cuide só dessas coisas, mas também daquela que é essencial para você. João nos ensina mais tarde que Marta revelou uma fé mais amadurecida e resoluta. Ela expressou sua fé no poder de Jesus em curar o seu irmão e também no fato de ele ser o Messias que devia vir ao mundo, João capítulo 11, 21, 22 e 27. No entanto, se aprendemos com a melhor escolha de Maria, aprendemos também
com a escolha não tão perfeita de Marta. E por fim, já podemos responder a questão, por que é que Lucas colocou essa passagem aqui, irmãos? E o ponto é bem simples. E aqui eu me apoio em estudiosos muito respeitados, que Lucas pretendeu deixar claro que a vida eterna não se conquista com obras, ainda que seja uma boa obra, motivada por boas intenções, como socorrer a quem está caído no caminho, não é? Então Lucas queria deixar claro que o ensino de Jesus sobre o samaritano não tinha a ver com salvação por obras, mas tinha a ver com reproduzir o caráter e o Espírito de Deus, que é amor, que é misericórdia e que é compaixão. Então ele quis reafirmar que somente nos determos para ouvir a palavra de Jesus, o que ele tem a dizer é que nós podemos receber a vida eterna. As nossas obras podem agradar a Deus? Sim, desde que nós não nos deixemos distrair por elas, a ponto de acreditar que é por meio delas que nós vamos conseguir provar alguma coisa para Deus. Porque não é. E até para que nós nos sintamos movidos a socorrer a alguém, nós precisamos ser convencidos pela palavra de Cristo. Precisamos aprender a amar como Ele ama. Do mesmo modo, para que possamos pôr em prática o que aprendemos com Marta e Maria, precisamos olhar para aquele que, enquanto ensinava, comia e bebia no seu lar, também estava se dirigindo para, de forma resoluta, cumprir o propósito de entregar a sua vida por nós. Não é sem motivo que Lucas vai continuar o texto falando de oração perseverante, em busca da comunhão com o Espírito Santo, que nos capacita a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu creio que, especialmente nesses dias que nós já classificamos aqui de tanto ativismo na igreja, o que o Senhor espera de nós é menos atividade e mais piedade, irmãos. Esse tem sido o nosso assunto aos domingos pela manhã, falar sobre a piedade. Fazer coisas para Deus não significa a mesma coisa que desfrutar da comunhão com o Senhor. Ativismo não significa necessariamente o trabalho do servo fiel. Nosso ativismo pode ser motivado por tantas outras coisas. Nós saímos todo dia de manhã, acordamos naquele mesmo horário, vamos lá à empresa, batemos o cartão, não é? Entregamos ali 8 horas de trabalho por dia, no mínimo, e não fazemos isso porque amamos os nossos patrões. Pode até ser, mas não sei. Se alguém tiver uma pedra para jogar... É uma obrigação que temos, nós fazemos isso em troca de um salário. Mas o nosso serviço a Deus, meus irmãos, precisa ser motivado por coisas melhores. Então, talvez seja o tempo de nós pararmos para refletir: por que eu vou à igreja? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu faço parte de um ministério? Por que eu entrego o dízimo na igreja? Por que eu oferto? Por que eu canto? Por que eu presto culto a Deus? Por que eu vou à igreja aos domingos? Por que eu vou às quintas-feiras? Ou por que eu não vou? São questões que nós precisamos pensar, porque veja, é uma situação que nos expõe ao risco. Marta se expôs ao risco. Ela teve outra oportunidade. Mas talvez a gente não tenha outra oportunidade. A Bíblia diz que hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, meus irmãos, o tempo é de abrir o coração para receber a palavra de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e pensar um pouquinho sobre aquilo que ouvimos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção e depois vamos orar? Se alguém puder ajudar a gente aqui com a projeção, facilita para os irmãos acompanharem. Eu quero me esvaziar. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com o teu amor, transforma-me com o teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir
Aonde eu irei, Senhor? Aonde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Inunda-me com o Teu amor, transforma-me com o Teu amor, atrai meu coração a Ti, Senhor. Move-me com o Teu amor e usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Leva Teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em Teus braços de amor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa canção é a nossa oração, Senhor. Ó Deus, não queremos viver uma religiosidade morta, não queremos viver contigo um relacionamento superficial, baseado no que fazemos ou no que nós podemos fazer para Te agradar, para Te convencer do nosso amor, da nossa dedicação a Ti, do quanto nós Te consideramos importante em nossas vidas. Confessamos, ó Deus, que não temos recebido o Teu reino em muitos momentos com motivação correta, Senhor, e que nos aproximamos de Ti muitas vezes sem nenhuma vontade, mas o fazemos por medo do inferno, fazemos porque temos interesses de que o Senhor ouça as nossas orações e cuide das nossas necessidades. Nós fazemos porque precisamos de algum modo ser acolhidos na Tua família, para nos sentirmos amados e abraçados por pessoas. Enfim, Senhor, as nossas motivações são muitas e variadas. Mas, ó Deus, na maior parte do tempo elas não refletem aquilo que o Senhor deseja para nós. Ó Deus, que não é esse ativismo que nos esmaga, que nos desanima, que nos enfraquece, não é essa relação adoecida com a Tua igreja, onde nós muitas vezes, Senhor, até fazemos, mas resmungamos, questionamos por que deve ser feito aquilo que fazemos, porque o nosso coração não está inteiramente comprometido com o Senhor. Nós confessamos que tem sido assim muitas vezes, mas nessa manhã, Senhor, queremos que seja diferente, que o Senhor mude, ó Deus, essa perspectiva no nosso íntimo, que o Senhor revele o Teu amor de uma forma tão profunda, tão intensa, tão imensa dentro de nós, que nós sejamos inundados por esse amor e que nós, ao recebê-lo, possamos transbordar, Senhor, desse amor através das nossas ações, das nossas palavras, e que o nosso serviço seja feito de uma forma equilibrada, com a motivação correta, pelas razões corretas e pelo desejo sincero, Senhor,
de prover para outros o ambiente propício para que estejam também aos teus pés, ouvindo as tuas palavras, essas palavras de vida que salvam, que curam, que restauram, que renovam, que fortalecem, que nos fazem viver de forma alegre, mesmo neste mundo triste, no qual nós caminhamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a receber assim o teu reino. Dá-nos graça para que nós possamos diminuir, Senhor, o conceito de ativismo na nossa mente, e o que fizermos para o Senhor, façamos por amor e por nenhum interesse, pequeno, mesquinho, humano, mundano, mas que a nossa alma esteja realmente saturada desse teu amor, a ponto de nós, ó Deus, te servirmos com graça, com leveza, com alegria, ó Deus, e com o desejo sincero de glorificar o teu santo nome em cada palavra, em cada ação, em cada gesto. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.